Essa é a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, acesse o card acima ou veja na descrição do vídeo. Se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e deixe o seu like para mais resumo. Bora para o vídeo. Recapitulando a parte anterior, o prota transfere de escola e começa a estudar numa escola que foi transformada em mista recente. Ele se arrepende pois a escola é estranha demais para ele, mas não pode transferir de escola pois lá tem uma bolsa de estudo. O prota pensando sobre o assunto, as garotas vão para cima e uma delas agarra o prota e tenta beijá-lo. E neste momento, mostra um flashback da Dao Dao, vamos chamá-la de Fofinha. A Fofinha fala que quando era criança recebeu o título de lábios rosados. Ela fala que é o tipo de mulher que todo mundo queria dar um beijo. Mostra o prota e a Fofinha. O prota impede o beijo com a mão e a Fofinha fica extremamente furiosa. Esse prota. Ela se pergunta como é que ele se nega a beijar os lábios perfeitos dela. Ela brabata o prota e fala como ele ousa. O prota pergunta por quê. Ela atira o prota, derrubando ele no chão e prende o prota. Ela fala que vai conquistar ele e ela tenta beijá-lo de novo, fala para ele fechar os olhos. O prota nos seus pensamentos fala que essa escola é de malucos. De repente aparece a amiga da rainha. Agora vamos chamá-la de Ruivinha. Ela fala que deve levar esse garoto, mas a Fofinha nega, mas a Ruivinha insiste, fala que a rainha disse para levá-lo. A Fofinha fica surpresa. O prota se pergunta que tipo de escola permite que as garotas se comportem assim. A Fofinha avisa para a Ruivinha para tomar cuidado e rezar para não se encontrarem na liga. A Ruivinha fala para ela parar de brincar. Com aquele tamanho o que ela podia fazer. A Fofinha fica aborrecida com o comentário. A Fofinha responde furiosa que a Rosinha é só brinquedo da rainha e que ela ia morrer agora. A Ruivinha passa velozmente pelo prota e lança um soco para o rosto da Fofinha. A miúda é brava. A Ruivinha fala que se elas se encontrarem na liga ela vai morrer. A Ruivinha fala com o prota para irem. O prota nos seus pensamentos fala que mulheres elas são poderosas. Ele pensa, mulheres igual a mãe. Mostra um flashback do prota. O pai do prota estava sendo queimado e o prota fala que ele estava no calor infernal. A mãe do prota lamentava como eles iam viver agora. O pequeno Jai, que é o prota, fala que vai assumir todas as responsabilidades. Depois de um tempinho, a mãe deixa uma carta e um cartão de crédito. O Jai, lendo a carta, fala que a mãe é cruel. Ele fala que a mãe deveria esperar que ele crescesse mais um pouco. Ele fala que falou muitas vezes para ela. Ele fala que os pequenos devem ir no maternal no ano que vem e ele fala que tem pena dos pequenos. Jae-young e Jae-son. Ele chora se perguntando como ela pode. Ele fala que as mães são horríveis e que as mulheres são monstros. A Ruivinha traz o prota e fala que ele é um calouro e elas do segundo ano. Ela chama a atenção do prota. Fala que elas são um ano mais velha. A Ruivinha continua. Pergunta para o prota se ele lembra o que aconteceu essa manhã. Fala para o prota não ficar tão tenso, que a pessoa na sua frente é a rainha em carne e osso. O prota não reage. Ela fala que está falando sério, que ela é a rainha. O prota permanece calado. A Ruivinha fica confusa. Fala que a rainha está na frente dele porque ele age assim? A Ruivinha fica surpresa por ele não conhecer a rainha. Ela ri da situação. Fala que é um homem no país que não conhece a rainha. O prota olha para a rainha. Nos seus pensamentos fala que os seus olhos são como o da mãe. A rainha devolve o dinheiro que o tinha da lavanderia. Mas ele permanece paralisado. Ela pergunta se fez de propósito ou não. O prota continua encarando ela. Nos seus pensamentos fala que as mãos também são parecidas. A rainha joga as moedas no chão e fala para o prota se ajoelhar e pegar. Ela fala que assim vai o perdoar. O prota só continua encarando. A rainha insiste para ele pegar. A Ruivinha de longe fala que isso é dominação. O prota olha nos olhos da rainha e chama ela de monstro. A rainha fica surpresa, a Rosinha fica ainda mais surpresa. A rainha fala que homens são insignificantes, mostrando o passado dela. Ela era filha única da corporação YK, a terceira no mundo financeiro. Todos a invejavam por ela ter nascido naquela família. Ela foi criada para assumir as empresas e foi criada como um homem. Ela recebeu todo tipo de educação para ser uma líder e cresceu para ser melhor que os homens. Aos 9 anos o irmão nasceu e ela decide viver como mulher. Ela se preocupa com o irmão porque ele ia assumir tudo. A rainha gostava de um garoto da escola. Ela estudava numa escola normal e que não tinha oportunidade de lhe ver, pois ela ia à escola 10 vezes por mês. Um dia era aniversário desse garoto, e o garoto estava convidando os seus amigos. Ela pede para o garoto para ir no aniversário dele, mas ele se recusa. Ele fala que não conhecia ela e que nem ia para a escola frequentemente, e o garoto zoa a rainha.
Com esse cabelo curto era melhor quando usava calça. A primeira vez dela, usando saia, e foi rejeitada. O garoto vai embora com o seu grupo e deixando a rainha sozinha. A rainha vai para casa chorando e o seu motorista tenta acalmá-la. Depois de algum tempo, a rainha já cursava o ensino fundamental. Ela estava saindo e o seu motorista chega pedindo desculpas pela demora. Fala que havia muito trânsito. A rainha fala que deveria falar com o pai para parar de lhe mandar nas escolas normais. Ela não achava divertido. Ela vê o garoto que ela gostava e fica surpresa e dá um oi, mas o garoto não reconhece. Depois de uma longa explicação de quem ela era, agora é o garoto que fica surpreso. A rainha despede o garoto. Antes dela ir, o garoto pede o número dela. O garoto fala que na próxima semana será o seu aniversário. Se pedisse para ela ir, iria? Ele fala que estava um pouco triste por vez passada. Ele continua, falando que gostava dela. A rainha ficou com raiva e deu um tapa nele. No mesmo instante mostra o prota recebendo o tapa. Parece que a rainha não curtiu não. A ruivinha fala que ela não pode bater nas pessoas assim e fala para o prota pedir desculpas. A rainha ainda fala para o prota se soubesse quem ela é, ele estaria de joelhos. A rainha tira da sua bolsa um cheque, joga no prota e fala para usar no tratamento médico. Se retirando do local, a ruivinha pergunta onde ela vai. A rainha responde que ele deve ir para casa, chamando o motorista. A ruivinha fala para o prota fingir que nada aconteceu. O prota ainda parado encarando o cheque, fala que ela é uma monstra. O prota fica em dúvida se ele deve continuar frequentando a escola. Mas ele fala que não deve se preocupar com isso. Ele chega ao seu trabalho de meio período. O colega fala que chegou cedo. O prota responde falando que hoje foi a cerimônia de entrada e que ele já vai se trocar. O prota estava trabalhando e nos seus pensamentos fala que viveram uma guerra, que ele não deve se preocupar com coisas pequenas. Ele fala se larga se a escola ia criar melhor os seus irmãos. Ele fala que não deve largar essa escola, pois lá tem uma bolsa, que ele deve suportar. Chega a hora do prota largar. Ele agradece e vai para casa. O prota chega em casa, encontra os seus irmãos dormindo e uma bagunça, percebendo que os irmãos fizeram o seu jantar. O prota lamenta, fala que eles estão na fase de crescimento, referindo seus irmãos. O prota fala que é perigoso para os miúdos cozinhar, ele pede perdão. E promete que irá trabalhar duro para melhorar de vida. Mostra o prota saindo do banho, ele pega o cheque que a rainha tirou nele, se pergunta quão rico ela é, para trazer aquele cheque todos os dias. Caraca! Ele fala que o valor equivale a 3 meses de sustento deles. Ele se lembra da rainha e fala que cometeu um erro. Ele fala que não deve pensar na mãe dele. O prota pensa em devolver o cheque no dia seguinte. A irmã sonha com mãe e chora. O prota teme sonhar com ela.